Então, mas quando a Gabriela passou lá em casa e me fez o convite, eu confesso que eu fiquei alegre, feliz, mas preocupado ao mesmo tempo, porque uma que eu não ando muito bem de saúde, esses dias, né, irmão? Não ando muito bem de saúde, mas por causa da diabetes que tem subido, e também, irmão, alguns meses aqui atrás, eu comecei a fazer fisioterapia dos meus joelhos, lá no ano da Coab 5. E aí, os exercícios que a mulher lá estava passando para mim, uns exercícios errados. Em vez de sarar os meus joelhos, prejudicou a minha coluna. Prejudicou a minha coluna e me atacou nervo ciático, tanto na coluna como nas costas das pernas. Descia até embaixo do tornozelo. E eu fiquei mal, fiquei uns 3 meses de cama, sem poder fazer nada. Até o meu café de manhã, a minha esposa trazia para mim na cama. Eu cheguei, primeiro foi a minha esposa que ficou doente, né? Ela ficou uns 3 meses de cama também. Porque a minha esposa, todos os irmãos aqui conhecem, sabe que ela tem um problema sério de saúde, com a bronquitasia, né, irmão? E só que ela tem os pulmões muito frágeis, qualquer doençazinha ataca ela e põe ela na cama. Agora mesmo ela está de cama com gripe, uns 3 dias, uns 4 dias já que ela está passando mal. Tanto é que ela era para vir também, mas só que ela não pôde vir por causa dessa gripe. Eu vou para lá para levar a gripe para os irmãos, né? E outra, eu não estou aguentando, porque a gripe dela veio com dor de cabeça, dor no corpo, viu? Dor no corpo e um fraquezão que ela não aguentava ficar muito tempo em pé, ela tinha que sentar e deitar na cama. Mas o nosso Deus, Ele é grande mesmo. Aleluia! Né? Mas, aleluia, para mim é uma alegria estar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí a Gabriela me perguntou para pregar, eu falei, meu Deus, eu não sei pregar. Aleluia. O que é que eu faço, Jesus? Eu não sei pregar. Aí, Glória a Deus. Glória a nós vamos Deus. ler aqui, irmão. Aleluia. Louvado seja Glória Deus. a Deus. Nós vamos ler aqui. Em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos. Confesso para os irmãos, é uma passagem bastante conhecida, viu, irmãos? Louvado seja Deus. Eu olhei a Deus e falei, Senhor, não me deixe vazio, porque é a coisa que eu mais fico preocupado. Irmãos, a gente pode ter, como se diz, 200 anos de crente, mas na hora de trazer a mensagem, as pernas tremem, viu? As pernas tremem, viu? Não existe pregador prático, não, viu? Não tem esse nem aquele que não fica um pouco de temor. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui nós vamos meditar um pouco. Prometo para os irmãos que eu vou ser breve. Não sou aquelas pessoas que gostam de ficar, como se diz, enrolando e cascando abacaxi. Não. Nós vamos direto na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aqui no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a cura deu coxo. Louvado seja Deus. Os irmãos encontraram aí, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Pedro e João subia junto, aleluias, junto ao templo, a orar. A hora da oração, a nona, e era
trazido um varão que desde o, aleluias, desde o ventre, aleluias, de antes, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. A hora da oração, a nona, viu? Com certeza, talvez seria uma tarde da bênção, uma consagração, né? Aleluias, e sempre trazia aquele homem, né? E era trazido em um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, a chamada famosa, e para pedir esmola aos que entravam no templo. E ele veio Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com o João fitando, quer dizer, olhando os, e nele disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés, tornozelos, se firmaram, e saltando, ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Louvar a Deus. Louvado e agradecido é o Senhor. Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, por essa leitura que o Senhor pôs na nossa frente, Senhor. Pai, que não seja eu falar, Pai, porque de mim eu nada tenho, Senhor. Pai, que seja o Senhor, teu Santo Espírito, Pai, falando conosco, meu Deus. Faz de mim, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Ó, meu Deus amado, nesta noite, Senhor, fala conosco, meu Deus. Eu digo conosco, Pai, porque eu também estou precisando. Não sou eu o portador da palavra, Senhor, que não necessito, mas eu sou o primeiro, Senhor, a necessitar, Senhor. Aleluia, do poder das tuas mãos, Pai. Louvado seja Deus. Meus irmãos, então, irmãos, era de costume, aleluia, Pedro e João, eles sempre subiam ao templo naquele mesmo horário, para a hora da oração, para a hora do culto. Louvado seja Deus. E com certeza, irmãos, toda vez que ele entrava naquele templo, sempre aquele homem estava ali, irmão. Com certeza aquele homem sempre estava ali, talvez na escadaria daquele templo, porque naquela época, viu, irmãos, principalmente em Jerusalém, existia muitas escadas nas entradas dos templos. E ali, irmãos, ficava cheio de pessoas ali, sentados naquelas escadas, pessoas que às vezes estavam sentadas ali porque estavam cansados, ou pessoas que vinham pedir esmola, como aconteceu com aquele homem, que ele era coxo desde do ventre da sua mãe. Imagina, meus irmãos, uma mãe
Naquela época não existia um exame para saber como é que estava seu bebê, viu? E ela com aquela barriga grande e com aquela alegria e não via a hora de dar luz àquela criança. Louvado seja Deus. Eu creio que a alegria dela, irmão, era imensa, porque qual é a mulher que não fica feliz quando está se aproximando a hora, né, irmão? Louvado seja Deus. Ainda mais, amados irmãos, quando se ela fica sabendo antes que está tendo um varão, que logo vai nascer um varão, um menino homem. Naquela época, irmão, era honroso o lar ter um filho homem, o primogênito. Viu? Naquela época, o primogênito tinha que ser homem, era honroso. Quando nascia uma mulher, não era que ela ia ser mal recebida, não, era bem recebida, mas irmãos, os pais talvez ficavam tristes porque queria um menino. Louvado seja Deus. Agora, irmão, voltando lá naquele coxo que era aleijado das pernas, ainda dentro do ventre da sua mãe, e a sua mãe nem sabia, porque ela, aleluia, estava esperando um bebê. Ela não sabia se ia ser homem ou se ia ser menina, mulher. Ela não sabia, porque naquela época não existia ultrassom. Hoje em dia não, hoje em dia tem ultrassom, que me parece que com 4 ou 5 vezes a mãe já fica sabendo, viu, irmão? Qual é o bebê? Se é um homem ou se é uma mulher, né, irmão? Louvado seja Deus. Mas naquela época não, irmão. Naquela época não tinha isso não. A mãe só sabia o que era quando ganhava. Louvado seja Deus. Quando a parteira falava, ó, é um menino. Louvado seja Deus. Só assim, viu, irmão? Era a parteira que dava a notícia, é um menino. Louvado seja Deus. E aquele menino, irmão, nasceu com problema nas pernas. Coxo, irmão, as pernas dele é atrofiado. Aleluia. Ele não consegue andar. Ele não consegue, amados irmãos, se movimentar as pernas como outra criança normal que corre para lá e para cá. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquela criança tinha que se arrastar pelo chão, irmãos, talvez usando as mãos também para, aleluia, andar. Porque as pernas dele não garantia, não aguentava o teu corpo. Louvado seja Deus. Mas assim ele cresceu, irmão. Ele cresceu, aleluia, com aquela vontade de viver. Louvado seja Deus, com aquela vontade de viver. E ali, irmãos, aqui a palavra do Senhor nos fala que ele era levado até a porta do templo, chamada Formosa. Este templo, irmãos, era famoso lá em Jerusalém. Era um templo famoso, irmãos. Lá no templo chamado Formosa, ele era conduzido todos os dias ali, irmão, para pedir sua esmola. E todos que entravam ali, eles pediam a mão, dá uma esmola, dá uma moeda, dá uma ajuda para mim. E ali todo mundo já conhecia aquele homem, já conhecia ele, irmão, porque ele estava ali, talvez desde garotinho, desde mais novo. Talvez ele já pedia ali naquela porta ali. Louvado seja Deus. Mas, irmão, como é bom uma pessoa ser frequente na casa do Senhor. Se você tem uma bênção para receber, irmão, se você quer, almeja uma bênção, se você almeja fazer um bom negócio, aleluia, vai firme, fica firme na presença do Senhor. Porque no momento certo, Deus te dá a bênção. Faz como aquele jovem, faz como aquele homem, irmão, que ele ia todos os dias, ele ia para pedir uma moeda, irmão. Ele ia para pedir, irmão, uma moeda para o seu sustento, talvez para comprar um pão, louvado seja Deus, para te sustentar, louvado seja o Senhor. Mas ali, irmão, aleluia, Deus tinha
naquele templo, e Pedro, aleluia, e João subia todos os dias, na hora da oração. Era a hora que o povo estava orando, e eles também iam buscar a presença do Senhor. E aquele dia não foi diferente, irmão. Não foi diferente. Aquele dia, irmão, talvez Pedro não sabia, aleluia, que através da sua palavra, Jesus ia operar um milagre tão grande. Talvez João, irmão, não sabia, aleluia, que através da sua palavra ali para aquele homem, Jesus ia operar um milagre tão grande. Mas louvado seja Deus, quando Deus vai entrando no templo, sempre, aleluia, vendo o homem ali assentado, que ele estendeu as mãos, me dá uma esmola. Louvado seja Deus, me dá uma esmola. E Pedro e João, estendendo a mão para ele, disse: olha para nós, olha para nós. Aquele homem talvez recebeu no coração uma esperança. Opa, eu acho que agora eu vou receber uma moeda, agora eu vou ganhar uma moeda, porque esses homens, deu atenção para mim. Irmãos, aquele cojo, aleluia, olhou para eles, e eles disse para ele: olha, nós não temos nem ouro e nem prata, nós não temos moeda aqui conosco, não, mas nós temos uma coisa melhor do que ouro. Nós temos uma coisa melhor do que ouro e do que prata. Louvado seja Deus. Irmão, aquele presente que ele estava para ganhar, irmão, era melhor do que ouro e do que prata. Louvado seja Deus. E ele, olhando para aquele homem, disse: homem, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele estendeu a mão para aquele homem, e aquele homem segurou na sua mão, aleluia, e tentou, e ficou de pé, aleluia, em cima do seu tornozelo, e os seus tornozelos se firmaram. Glória a Deus. Ali, amados irmãos, aquele homem recebeu, aleluia, uma bênção maior do que a moeda. Se Pedro ou João tivesse dado para ele dinheiro, uma moeda, irmãos, aquele dinheiro ele ia talvez gastar com comida. Aquele dinheiro, irmão, ia acabar. Talvez no outro dia ele já ia gastar aquele dinheiro com alimento, ou até mesmo gastar com outras coisas que não devia. Irmãos, mas irmãos, quando Pedro e João olhou para ele e disse: olha para nós. Ele olhou com a esperança de receber, mas ele pensava que ia receber era dinheiro. Ele pensava que ia receber, irmãos, uma esmola. Mas, irmão, o que tinha para ele era diferente. O que Jesus tinha para ele, irmão, era uma bênção. Era uma bênção, era uma cura. Sabe, irmão? Sabe o que é uma pessoa aleijado das pernas, sem poder andar, que nem nós que somos são, graças a Deus, né, irmãos? A pessoa que está aleijada das pernas, não poder andar, se arrastar pelo chão, irmão, e ele recebeu uma bênção dessa, amados irmãos, que alegria que aquele homem sentiu naquele dia. Você pode ter certeza, viu, irmão, que foi uma alegria tão grande, que aquele homem, ele andava e ele saltava, viu, então aqui na palavra, ele entrou para dentro do templo, junto com Pedro e João, andando e saltando e glorificando, irmãos, e cantando, aleluia. Tão grande era a sua alegria, que tão grande era a sua alegria, louvado seja Deus. Irmão, aleluia, quando Jesus, irmão, chega para fazer a bênção,
que impede, não tem diabo que impede, não tem maligno que impede, irmão, aleluia, e o nome de Jesus é glorificado, louvado seja Deus, através, irmão, do teu santo, aleluia. Nós precisamos, irmãos, ter mais fé, louvado seja o Senhor. Nós precisamos, irmãos, usar nossa fé, aleluia, para se achegar mais e mais cada dia na presença do nosso Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia. Irmãos, vê que bênção. Ele recebeu, aleluia, a cura das suas pernas. Louvado seja Deus. Vê, irmãos, ele foi lá buscar dinheiro. Buscar, aleluia, um valor, nem que fosse baixinho, mas para comer o pão. Mas, no entanto, aqueles apóstolos do Senhor, deu para ele o pão que desceu do céu. Eu não tenho ouro e nem tenho prata, que era um metal mais valioso naquela época. Irmãos, o ouro até hoje, a prata hoje em dia não tem grande valor, viu? Mas naquela época a prata também tinha grande valor, louvado seja Deus. E existiam moedas de ouro e moedas de prata. E, irmãos, mas acontece que Pedro e João, dando para ele aquela bênção, ele ainda estendeu a mão, segurou na mão de Pedro, segurou na mão de João. Eles levantaram ele e ele se firmou. Glória a Deus. A Bíblia está nos falando que o corpo dele se firmou em cima do tornozelo dele. Irmão, porque o tornozelo dele era seco, era duro, aleluia, ele não ficava em pé, nem em cima do tornozelo e nem com o joelho, porque ele era coxo, e o coxo não tem as pernas duras. As pernas dele não movimentam, louvado seja Deus, mas naquele dia movimentou, porque ele foi lá buscar a bênção, louvado seja Deus, viu, irmão? Aleluia. Irmãos, estava eu doente numa época, talvez alguns irmãos aqui sabem, quando eu fiquei, aleluia, deitado em um colchãozinho lá na minha sala, sem poder levantar, eu não encontrava posição para me deitar. Era noite e dia ali, irmão, eu com aquela dor, era daqui de cima do quadril aqui, irmão, até lá embaixo, que parece que estava rasgando a minha carne, era um nervo, irmão, estava rasgando, era aquela dor terrível, louvado seja Deus. Eu não aguentava ficar em pé, eu não aguentava deitar nem de lado, nem para ir para cima, irmão, que a dor era terrível, eu não sabia o que fazer. Mas, irmão, e a minha esposa tinha uma consulta marcada para ir no Anistela, louvado seja Deus. O meu cunhado ia levar ela, o Job, meu cunhado ia levar ela. Aí o Job chegou lá em casa para levar minha esposa no médico e ela perguntou para mim: você vai ficar bem? Eu falei: vou ficar bem, pode você ir, vai firme, pode ir, não precisa se preocupar não, essa doença aqui eu acho que não é para morte não. Aí eles foram, louvado seja Deus, eu ali, irmão, sozinho, quer dizer, eu pensava que estava sozinho, mas eu não estava sozinho, Deus estava me vendo, Deus estava me vendo lá, irmão, esticado daquele colchão, sem conseguir deitar direito, nem de um lado nem do outro. Irmãos, teve uma hora que eu virei e fiquei ajoelhado, com a cabeça encostada no travesseiro. Nesse momento aí, irmãos, a minha perna não doeu. Aleluia. Eu penso, a minha perna não doeu.
E eu de joelho ali, em cima do colchão, com a cara ali, colada no travesseiro. Pensei, nessa posição não doeu. Ah, então é assim? Tá bom. Ali, irmãos, eu comecei a clamar a Deus. Comecei a clamar a Deus. Falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou de joelho na tua presença, Pai, porque em outra posição eu não consigo ficar. Senhor Deus, o Senhor está me contemplando. O Senhor conhece o meu corpo, e conhece a minha carne, e conhece o meu nervo. Senhor, opera, Senhor. Opera na minha vida, Pai. Opera em mim, meu Deus. Amados irmãos, naquele momento, irmão, eu olhei meu travesseiro ali com lágrimas, chorando na presença de Deus. O homem velho chorar é triste, né, irmãos? Mas, irmãos, louvado seja Deus. E a dor desapareceu. Louvado seja Deus. E eu levantei, irmão. Eu levantei meio assim duvidoso. Crente duvidoso. Misericórdia. Viu, irmão? Eu levantei assim. Pensei, ué, cadê a dor? Não estava sentindo mais dor, irmão? E se não estava muitos dias ali naquele colchão, irmão? Olha, irmão, sem mentira nenhuma. Eu tinha uma laje lá no fundo da minha casa, aonde que é o meu quarto hoje, para encher. Irmãos, naquela época foi o meu irmão, o Verso, foi algumas pessoas, e eu falei para o Verso, dá uma assistência aí para mim, porque eu não consigo nem sair do colchão. Irmãos, eu fui ver essa laje cheia depois de 4 dias que ela estava cheia. O Verso foi mais umas pessoas, eu não me lembro, você não foi não. Foi mais umas pessoas, eu não me lembro. O meu vizinho, que morava de frente, foi e me ajudou lá. Viu, irmãos? Eu fui ver depois de 4 dias que essa laje estava cheia, mas louvado seja o Senhor. Aí, irmãos, eu glorifiquei a Deus. O Senhor Deus me curou. E quando a Leila chegou com o Jó, irmãos, eu andava da minha sala lá para a cozinha. E é uma distância, os irmãos sabem lá a distância. Eu andava para lá e para cá, viu? Assim, alegre, viu, irmão? Acho que eu fiz que nem um coxo. Andei para lá e para cá, sabe? Alegre, irmão, glorificando a Deus. Mas eu pensei, não, eu vou descansar. Deitei de novo. Mas eu deitei sem sentir dor, viu? Quando a minha esposa chegou, ela pensou que eu estava dormindo. Aí ela entrou, meu cunhado não queria entrar porque pensou que eu estava dormindo, mas mesmo assim, ele entrou e sentou no sofá. Aí a Lena me sacudiu. Tudo bem? Olhei para ela, graças a Deus, estou bem, estou bom, estou curado. Jesus me curou. Aleluia. Jesus me curou. Viu, irmão? Ela levou um susto, viu? Ela levou um susto naquele momento, irmão, porque ela saiu, eu estava gemendo de dor, e ela ainda foi preocupada, mas quando ela voltou, eu já não estava mais sentindo dor nenhuma, eu já estava bom, irmão. Muitas das vezes, irmão, Jesus põe uma dorzinha em nós, para que nós possamos, aleluia, quer chegar mais a Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes você reclama, eu estou com uma dor na coluna que não estou aguentando. Irmão, dá graças a Deus. Se a sua coluna está doendo, dá graças a Deus. Se a sua cabeça está doendo, dá graças a Deus. Porque muitas das vezes a dor te empurra mais na presença de Deus. Viu? Muitas das vezes nós somos teimosos, nós somos carne. Às vezes, irmão, aleluia, a doença faz nós chegar mais na presença de Deus. Viu? Porque, irmão, se você tiver bonzinho, barriga cheia, se você está sadio, irmão, como que você vai glorificar a Deus? Irmão, às vezes a gente esquece até de glorificar a Deus, porque nós não temos nada nos perturbando. Não temos nada, nem uma dor de cabeça, nem uma dorzinha, viu, irmãos? Mas muitas das vezes o Senhor Deus aperta, filho. E olha, e bem-aventurado é aquele, viu, irmãos, que Deus de vez em quando dá um apertozinho.
Porque bem-aventurado, irmão, é sinal que Ele te ama. É sinal que Ele nos ama. Irmão, louvado seja Deus. Como Deus amou aquele dia, aquele rapaz lá na Apóstola do Templo. Louvado seja Deus. Pode ter certeza de uma coisa, viu, irmão? A partir daquele dia, ele não ia mais para o templo pedir esmola. Pode ter certeza. Ele ia para buscar a Deus. Ele ia para orar a Deus. Viu, irmão? Pode ter certeza que a partir daquele dia, aleluia, ele foi um outro homem. Talvez ele até arrumou um serviço e foi trabalhar. E não precisou de esmola. Viver de esmola. Porque era muito humilhante naquela época. Até hoje é humilhante. Irmãos, se a pessoa tiver saúde para trabalhar, é uma bênção. Devemos agradecer a Deus, irmãos, pela saúde que nós temos, um pouco de saúde que nós temos para trabalhar. E bem-aventurado quer dizer feliz é aquele que tem um emprego, que sai de manhã, vai buscar o teu pão de cada dia, tem saúde para trabalhar, talvez até à noite, irmão, mas volta para casa alegre. Louvado seja Deus, porque trabalhou o dia todo, chega em casa cansado, mas é assim mesmo, faz parte da vida. Irmãos, não tem aquele entendimento que aquele coxo tinha. Louvado seja Deus, e aquele coxo recebeu a bênção naquele dia. Vamos ficar firmes com Cristo. Vamos ficar firmes com Jesus. Se você deseja, aleluia, se empenhar mais na obra de Deus, pode ter certeza, Jesus tem serviço para vocês. Jesus tem serviço para nós. Glória a Deus. Jesus tem serviço para nós. Você pode andar nessa rua aqui, não sei até onde é essa rua vai, sabe? Mas você pode andar nessa rua para cá e para cá, com um pacote de folheto, entregando com o endereço daqui, convidando as pessoas para vir para o culto. Só você trabalhando, só você convidando as almas para Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Esse é o recado de Deus. Esse é o recado de Deus. Eu creio, se você está com uma dor, você está com um problema, fique na presença do Senhor, que Ele dá a libertação. Se você tem uma causa na justiça, entrega nas mãos de Deus, que o Senhor resolve para você. Porque Jesus é o nosso advogado, irmão, e Ele pode tomar sua causa nas mãos e resolver no tempo certo, você vai ter a vitória. Irmãos, já tenho essa oportunidade, apesar de eu conhecer a maioria que está aqui, mas foi um prazer conhecer a sua igreja do Campos. Glória a Deus, aleluia. Foi um prazer. E quando Deus